Olá, meu caro amigo, amiga, internauta que acessa a nossa rede de relacionamento. Eu estou aí, sou o deputado Eduardo Volvez, estamos aqui no nosso gabinete em Brasília, numa segunda-feira, para iniciar nosso trabalho aqui no Congresso Nacional, somando a comissão representativa do Congresso. Dentre as nossas missões é analisar os atos do governo durante o recesso parlamentar. E na próxima quinta nós iremos aí discutir a medida provisória 522, que trata de recursos para as vítimas da catástrofe que ocorrera na cidade do Rio de Janeiro, para atender aquelas vítimas. Mas o nosso bate-papo hoje é responder aqui algumas e-mails que nós recebemos, seja e-mail, ou seja contatos no Orkut ou no Twitter, dos nossos amigos que acessam nossa rede, mandam opinião, fazem uma sugestão, uma crítica, aquilo que ocorre no Brasil, até mesmo do nosso mandato parlamentar. Então eu queria começar agora atendendo aqui a Rosângela, aqui no nosso Orkut, pediu que me indagou como ficará a situação das pessoas que moram na estrada do Santo Antônio, lá em Porto Velho. Essa que está sendo impactada com a construção da usina hidrelétrica de Santo Antônio. Olha, minha cara Rosângela, essa estrada pertence ao município, ela será mantida pela municipalidade, mas eu creio que a sua preocupação no tocante o que acontecerá com aqueles moradores que serão impactados com a usina hidrelétrica. Bem, no termo de licenciamento ambiental, o compromisso assumido nas ações de mitigação de todos aqueles que sejam impactados com a construção da hidrelétrica de Santo Antônio, tanto também a de Jirau, serão devidamente indenizados, relocados em outras áreas similares àquela que antes viviam, e compensados para que não sofram danos maiores, que não tenham dano. Então esse é o compromisso que foi assumido pela construtora quando teve o licenciamento e aprovação do projeto de construção dessa hidrelétrica. Certamente que isso tem que ser acompanhado para que tudo aquilo que foi acordado seja devidamente cumprido. E a manutenção dessa estrada, que permite o acesso dos moradores, que são sitiantes, são proprietários de pequenos lotes, nessas redondezas, deverá ser um dos compromissos mitigadores seria manter essa estrada perfeitamente acessível aos moradores. Creio eu que uma das ações compensatórias será o asfaltamento dessa estrada do Santo Antônio. Então, no tocante ao acesso a Santo Antônio, creio eu que não haveria nenhum tipo de dificuldade de que isso venha a ser ruim no futuro. No tocante à forma como serão realocados e reassentados esses moradores, certamente devemos ter um pouco maior de preocupação para que isso seja feito de maneira correta, para que não haja prejuízo muito grande a esses moradores. Então, eu quero nos colocar à disposição, vamos estar acompanhando, juntamente com a Prefeitura de Porto Velho e com os órgãos de controle, para que o compromisso assumido no ato de licenciamento dessa hidrelétrica seja devidamente cumprido pelos aqueles que ganharam essa concessão. Então quero mandar um cumprimento à nossa amiga Rosângela e dizer a você, Rosângela, que estamos à sua disposição, viu? O outro e-mail que nós recebemos, também aqui no tocante vários internautas, tanto o Marco como a Sueli, um pouco alarmado naquilo que ocorrera na cidade do Rio de Janeiro, em Teresópolis, Friburgo, região serrana, que foi duramente castigada com chuvas torrenciais que causaram mais de 550 mortes. Talvez seja o maior acidente climático existente no mundo, ou no Brasil, como alguns comentaristas estão falando. E aquilo que eu já falei, viu, Marcos e Sueli, temos que lamentar essa situação, mas temos que corrigir erros. A ocupação irregular em áreas proibidas, que ocorre em todas as cidades brasileiras, tem que ser evitado. A Prefeitura Municipal tem que ter pulso firme para impedir que pessoas, por necessidade de habitação, venham morar próximo de encostas. Tem que ter uma política habitacional e de ordenamento territorial que proteja as áreas que têm fragilidade, que vão acarretar danos materiais e danos pessoais ao cidadão. Então, é lamentável essa situação e agora não podemos chorar tão somente os nossos mortos, temos que evitar que haja mais no futuro e com isso, creio eu que tanto a União quanto os estados e municípios são responsáveis para tomar iniciativas que sejam preventivas. E
A própria Constituição Federal estabelece a necessidade que o plano diretor, o Estatuto da Cidade, que coloca obrigatoriedade de que haja o plano diretor do município, o plano de contingenciamento, fortalecer as defesas civis, o plano de prevenção em áreas que são apontadas como de risco, para evitar que mortes ocorram quando um acidente climático que está ocorrendo e deve aumentar essa incidência de acidente de climas mais incertos, que não passíveis de uma previsão segura tocante à sua ocorrência. Então, você, Marcos Sueli, como vocês dois, estamos também lastimando e também preocupados com essa situação, não só do Rio de Janeiro, como também da própria capital de Porto Velho, que também sofre muito com alagações no tempo de chuva. Estaremos aqui durante todo esse recesso parlamentar em Brasília e na próxima quinta-feira estaremos reunindo a comissão representativa para avaliar aí as medidas, dentre as quais a medida provisória 522, que trata de recursos para atender as vítimas do Rio de Janeiro. O outro internauta que também nos mandou aqui um recado no nosso Orkut, do Vicente, quero mandar o Vicente também externando a mesma preocupação com as chuvas. O Eliseu Jonas, da CUT, atual presidente da Central dos Trabalhadores, lá em Taboão do Oeste, o sistema de táxi é muito precário. De fato, o sistema de transporte de massa, tanto o táxi como o transporte urbano em vários municípios rondonienses, muito precário, viu, Eliseu? Também o Eliel. Certamente, somente Porto Velho tem um sistema de transporte que é mais ou menos articulado, com horário estabelecido, com sistema de controle. Fora Porto Velho, as cidades como Ji-Paraná não dispõem de um sistema eficiente de transporte. Não quer dizer que Porto Velho tem um bom sistema de transporte, não. É carente, tem graves deficiências no horário e no custo do transporte. Agora sim, o Eliseu, na verdade, aquele era o Eliel que fazia uma reclamação da péssimo sistema de transporte, sistema de táxi da Taboão do Oeste. Agora o Eliseu Jonas, que é atual presidente da CUT, que se manifestou contrário aí ao aumento da tarifa, recentemente autorizado pelo Conselho Municipal de Transporte e ratificado pelo nosso prefeito Roberto Sobrinho. Eu comentei recentemente de que o reajuste concedido é um reajuste que repõe a inflação, certo? E todo mês de janeiro, isso ocorre em todo o Brasil, nos municípios. O que eu quero, nesse ponto, me aliar à população de Porto Velho, é o tocante à qualidade desse transporte. Comentei recentemente num bate-papo que eu tive no nosso blog, apesar de não ser contrário ao reajuste que ocorrera, que foi concedido, mas eu mostrei parceiros dos movimentos sociais que fazem uma dura crítica à qualidade desse serviço. É impontual, os coletivos não são limpos, não tem acessibilidade aos portadores de necessidades especiais, o regime de trabalho dos motoristas e trocadores é muito intenso, um excesso de carga de hora extra, muitas ruas ainda de Porto Velho não são asfaltadas, isso também acaba sendo um fator agravante ao nosso sistema de transporte, porque leva morosidade ao veículo e causa também acidente. Então quero, nesse ponto, eu acho que é importante a população porto-velhense se manifestar no tocante a isso e exigir da nossa Secretaria Municipal de Transporte Coletivo, nosso transporte de Porto Velho, a devida fiscalização, cumprimento de metas, o prefeito, adoção de uma política municipal de transporte. Continuando nosso bate-papo com os nossos internautas, que aqueles que acessam o nosso site de relacionamento, agora aqueles que receberam o nosso Twitter, os tuiteiros que nos mandam informações ou recebem as nossas informações. O Anderson, tá? Nosso Anderson, que criou um blog próprio. O Anderson é o nosso amigo, filiado do PT, foi atual presidente da Associação dos Servidores do Ministério Público Federal. Então, ele também faz um comentário sobre a saúde pública de Rondônia, tem um título, o Caos, na saúde o alemão é aqui, no caso Rondônia. Então, um abraço, Anderson, pelo seu texto, tenho acessado o seu blog, e ali, olha, é um dos bons blogs de Rondônia. O outro é o nosso Moacir Ramos, também, que tweetou conosco, tem tweetado conosco, e nos informa no seu tweet, que tem acessado o meu blog. Então, obrigado, Moacir Ramos, por estar acessando o nosso blog, que tem nos correspondido via Twitter. Quero mandar um abraço. E também ele também trabalha e está aguardando aí um projeto que a Petrobras
está analisando de produção de biodiesel. Então, é um dos interessados nessa associação de produção de biodiesel lá em Pimenta Buena. Então, Moacir Ramos, muito obrigado. Entre em contato, como sempre, com o Luiz Bispo, que é o presidente da associação, com quem nos apresentou o projeto, e a Petrobras, a priori, aprovou o projeto, mas quer que esse projeto seja feito de acordo com os seus critérios. Então, procure sempre o seu Luiz Bispo. O outro é o seu Moacir, novamente, Moacir Ramos, agora também falando sobre o biodiesel. Então, esse Twitter que nós recebemos ao longo desse tempo,